Estou grávida! Ai, gente, estou tão feliz de compartilhar essa notícia. Eu fiquei um pouco na dúvida se eu trazer esse vídeo pro canal ou não, porque foge um pouco dos temas que eu costumo abordar. Mas eu pensei que eu quero deixar isso registrado, afinal, não engravidei de uma hora para outra. Foi um longo processo, envolveu tratamento e tudo mais. E quem sabe eu possa ajudar outras pessoas que estejam passando por isso, assim como vários vídeos que eu assisti me ajudaram. E querendo ou não, eu vou estar falando de como foi esse processo aqui na Austrália, tratamentos, etc. Então bora pro vídeo. Pra quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Alice Franco, moro na Austrália há 7 anos. Atualmente eu tô morando em Albury, no interior da Austrália. Eu vim morar aqui por um programa de imigração regional, que depois de eu passar um tempo nessa cidade eu consigo ter o visto permanente, mas já tem alguns benefícios de cidadão, como por exemplo o Medicare, que é o sistema público de saúde. Porém, quando eu comecei essa jornada de tentar engravidar, eu ainda estava no Graduate Visa, que é um outro visto que eu deveria ter o Private Health Insurance, que é o seguro privado, né, o plano de saúde privado, e eu tinha o Bupa na época. Enfim, vamos começar essa história. Bom, eu sempre tive o sonho de ser mãe, sempre, foi um dos maiores sonhos da minha vida. E meu marido também sempre quis ser pai. Ele não tá nesse vídeo porque, afinal, o canal é meu, ele tá trabalhando, não preciso obrigar ele a participar. Mas é claro que ele faz parte da história. Enfim, a gente sempre teve esse sonho, mas logo que eu tinha ali por volta de uns 13, 14 anos, eu fui diagnosticada com síndrome do ovário policístico. Então eu lembro o ginecologista falar claramente que um dos lados negativos disso é que eu poderia ter dificuldade de engravidar. Mas beleza, abstrair isso, porque durante esse tempo também eu fui vendo várias pessoas que têm isso também, mas conseguiram engravidar naturalmente. Então isso nunca foi uma grande preocupação pra mim. Aí beleza, os anos se passaram, quando a gente finalmente deu uma estabilizada na vida, começamos a tentar. Então, o primeiro passo foi simplesmente parar de tomar a pílula, né? Então, pra quem não sabe, a pílula também, além de ser um anticoncepcional, ela ajuda ali no tratamento do ovário policístico. Então, era um 2 em 1 que eu tomava. E aí, eu simplesmente parei de tomar e deixei a vida tranquilamente, né? Me levar e tudo mais. Bom, passou-se um mês, 2, 3, 4, nada aconteceu. Aí depois eu resolvi fazer aquele teste de ovulação que vende na farmácia. Então, é um teste de xixi, né, parecido com o teste de gravidez, mas ele informa quais são seus dias férteis. Então, geralmente no mês ali a gente tem uns 2 dias férteis. Porém, né, quem tem o ovário policístico sabe que a menstruação é totalmente regular. Você começa a fazer esse teste e você conta, depois de tantos dias da menstruação, você faz. Beleza, eu fiz. A primeira vez eu fiz o pacote inteiro e não deu um dia fértil. E aí eu já fui desanimando. Beleza, fui fazer a segunda vez, aí consegui lá um dia fértil, parece uma carinha feliz, é muito legal. Vou ver se eu tenho a foto pra mostrar pra vocês. Enfim, tentamos e nada. Aí passou-se uns 6, 7 meses, eu falei, não, é hora de eu procurar um médico pra fazer exames e ver se tá tudo bem. Então eu fui nesse GP, né, que é o médico geral, lá em Sydney, ainda eu morava lá, e ele passou ali uns exames de sangue pra eu fazer e tudo mais. Aí, gente, essa parte eu já comecei a me estressar um pouco. Por quê? Aqui na Austrália você não pode ir para especialista direto, eu não posso ligar para um ginecologista e marcar uma consulta. Eu preciso de um referral, né, de uma recomendação do médico geral. E aí eu não entendi por que ele não passou a recomendação logo de início e ficou mandando fazer exame. Depois eu entendi por que, eu já vou falar. Aí beleza, fiz exame de sangue, voltei lá nele. Aí ele falou, beleza. Aí eu, e agora, cadê minha carta de ginecologista? Ele, não, eu só posso dar a carta pro casal. Então não tem como eu só mandar a sua, eu preciso mandar a sua e do seu marido. Aí eu, poxa vida, por que você não falou antes, né? Mas é claro que faz sentido, porque se eu tô indo para um especialista por questão de engravidar, você não analisa só a mulher, você analisa a mulher e o homem junto. Eles nem começam processo nenhum se o homem não for examinado. Beleza, meu marido foi lá, fez, aí fala, faz exame de sangue, ele fez, aí voltou. Nisso aí já foi 2 consultas minhas, 2 do meu marido. Aí depois a gente volta na consulta junto, aí ele finalmente dá a carta. Gente,
4 ou 5 consultas só pra ele dar a carta. E aí chega na ginecologista, ela pede exame de sangue tudo de novo. Eu fiquei muito revoltada com isso, porque eu entendi que era só pra ganhar dinheiro. A cada vez que a gente vai na consulta lá, eles ganham dinheiro. Enfim, vida que segue. Fui nessa especialista em reprodução humana mesmo, esse é o foco dessa ginecologista. E aí ela examinou, meu marido fez o exame do esperma, não sei o que e tal, tava tudo 100% certo. Ela checou meu corpo inteiro, tava tudo certo. E realmente concluíram que o único problema, assim, era de fato o meu ovário policístico, né? Porque é mais ou menos assim, é como se meu corpo produzisse, né, óvulo, mas o cisto ele acaba com esse óvulo, então não progride, né? Então essa é mais ou menos a questão. E aí ela me sugeriu, ela falou que eu tô nova, tô numa idade boa pra engravidar, tá tudo perfeito, tô saudável, é só essa questão mesmo. Então a médica sugeriu que eu fizesse um tratamento de indução de ovulação, que é basicamente então eu fui fazer, vou narrar como é que foi. Funciona assim, a gente vai monitorar, né, como que tá, que dia que eu vou ovular, só que é um monitoramento médico mais profissional, não é um testezinho de casa, é exame de sangue mesmo e ultrassom intravaginal. Então funciona assim, eu começo desde que eu menstruo, aí eu tomo uns remédios lá. Eu não sou médica, eu não vou saber entrar em detalhes o que esse remédio faz, mas eu tomo uns comprimidos durante uns 5 dias depois da minha menstruação. Depois disso eu vou fazendo exame de sangue, e exame de sangue assim, gente, muito exame de sangue. E eu já não gosto desse negócio de exame de sangue, eu às vezes baixo a pressão, enfim, mas tem que passar por isso. E aí vai fazendo toda semana, mais de uma vez por semana. Quando vai chegando realmente perto, que eles vão vendo que tá perto da data de ovular, eles fazem vários exames, né? E vários exames a semana até chegar um dia, não, hoje é o dia que você tá ovulando. E quando chegar perto do dia que tá ovulando, além do exame de sangue, faz esse ultrassom intravaginal, que é super invasivo, é super chato esse exame, porque enfia o negócio lá dentro mesmo de você e vê lá se tem os óvulos, estão desenvolvendo e tal. Quando chegar no dia que eles estão esperando, que é o dia que eu tô mais ovulando, mais fértil, aí é o dia de aplicar a injeção. E aí tudo isso, gente, foi tudo pago. Eu lembro, eu gastei quase uns $1.000, contar com consulta, mais de $1.000 eu gastei com tudo isso. Como na época eu não tinha Medicare, eu não consegui o rebate, né, que é a compensação de nada. Mas parece que dava pra conseguir até uns $200, $300, que também, de qualquer forma, você vai desembolsar uma grana ali, né? Enfim, e aí chegou o dia de levar a injeção, só que assim, daí eu descobri que quem aplica a injeção é a gente, não vou lá pra eles aplicarem. E aí foi uma confusão, porque eu não sabia como aplicar. É uma injeção, chama Ovidrel. Eu vou botar, eu acho que eu filmei aqui, vou botar pra vocês verem como é que é. Ó, esse aqui é o remédio, Ovidrel. É uma canetinha. Aí você abre, coloca a agulha aqui, coloca a dosagem aqui e aplica na barriga. Tem que ser refrigerado, né? Deixar na geladeira. E aqui ele dá as instruções pra como aplicar. Ó, basicamente você vai botando a dose e depois se aplica na região da barriga. E aí a mulher me ligou explicando como é que se aplica. E aí eu acho, tipo assim, fiquei tentando entender, não entendi 100%. E eu vou confessar que uma vergonha alheia mesmo. Tem uma parte que eu não entendi do inglês, essa que é a verdade, tá? Todo mundo passa por algum perrengue de inglês uma vez na vida, mesmo sendo fluente, mas novos vocabulários, né? Enfim. Eu não sei porquê, mas eu entendi que era pra aplicar no braço, mas era pra aplicar na barriga mesmo. Enfim, pedi pro meu marido aplicar, ele aplicou no braço, mas depois fez os exames, viu que pegou a injeção. Então não fez diferença o lugar que a gente aplicou, no final das contas. Beleza, então
Aí eles falam, né? Ah, tais dias, tal dia, vocês têm o intercourse. Eu achei engraçado esse termo, né? Que é, então vocês vão ter relação pra tentar, porque você tá hiperestimulada e grandes chances de engravidar. Beleza, fizemos, aí depois vocês sabem que tem que esperar, né? Você não pode fazer o teste no dia seguinte, que ainda não vai demonstrar gravidez, é só ali depois de umas 2 semanas. E aí, gente, eu fico muito ansiosa. Não quis esperar o dia do exame de sangue. Eu fui lá na farmácia, comprei o teste de gravidez. Fiz o teste em casa e adivinhem, deu positivo. E aí eu fiquei feliz, bem feliz assim. Dia seguinte veio a menstruação. Aí falaram, não, vai lá fazer o exame de sangue, porque tem que saber, pode ter um corrimento no início da gravidez e tudo mais. Realmente eu não estava grávida, nunca estive grávida. Foi um falso positivo. Eu vi esses dias na internet que não existe falso positivo. Existe, gente. E a enfermeira me ligou e tal, e daí eu falei, por que deu positivo, né? Aí ela disse que pela quantidade de hormônios que eu tava tomando, injeção, tudo, isso altera um pouco no resultado e pode sim o teste dar positivo, mesmo eu não estando grávida. Então, eu fiquei bem triste, assim. No final eu vou falar um pouco dessa parte emocional, porque é uma luta silenciosa, sabe? É uma coisa que, enfim, quem passa entende, mas é um sofrimento muito grande, até porque era o meu grande sonho. Aí você vê, caraca, todo mundo ao redor engravida tão fácil. Tem tanta gente que nem quer ter filho e, tipo, fica sabendo que tá grávida e não gosta da notícia. E porque eu que quero não acontece, né? Enfim, muitos questionamentos. Até fiquei um tempo meio que sem, assim, eu tenho muita fé, né, em Deus, mas uma época eu falei, não é justo isso, Deus, não é justo. Fiquei um pouco afastada, enfim, daqui a pouco eu volto pra esse assunto. Pois bem, aí depois disso, né, a médica perguntou se eu queria já emendar e fazer um outro tratamento ou se eu queria esperar um pouco. Só que nesse momento na minha vida eu estava de mudança aqui pra Albury. Antes eu tava morando em Sydney, então eu tava vindo pra cá. Ia ficar muito complicado de fazer isso à distância e também de achar um lugar pra fazer exame de sangue, porque lá em Sydney, na própria clínica que a médica me atendeu, eles têm um exame de sangue que é feito pra isso. Você não pega fila nem nada, você chega lá tipo 6 da manhã e faz o exame, pronto, nem atrapalha o seu dia, enquanto em outros lugares você vai ter que, às vezes demora a sair o resultado, porque tem que sair o resultado no mesmo dia, senão o tratamento não funciona. Enfim, e aí depois de um tempo, depois de alguns meses, eu fui tentar de novo, e aí eu fui tentar fazer à distância, porque eu não encontrava pessoalmente com a médica. Ela me ligava, uma enfermeira ligava, falando o que eu tinha que fazer, os próximos passos e tudo mais. Então eu falei, não, vou fazer exame de sangue numa clínica aqui, na minha cidade, que manda os resultados pra ela, e aí a gente vai tentando fazer esse tratamento. Eu fui comprar a injeção, consegui comprar na farmácia aqui, enfim. E aí foi um caos, porque as clínicas aqui muitas vezes não mandavam resultado no mesmo dia. Então teve um monte de exame de sangue que eu fiz à toa, porque no dia seguinte tive que fazer de novo, ou seja, o do dia anterior nem chegou, não valeu de nada. A essa altura do campeonato, assim, eu já tava com Medicare, que eu mudei pra cá pra conseguir o visto. Então, quando tem o Medicare, não paga o exame de sangue. Eu tive que fazer alguns exames de sangue que eu acabei pagando, né, nessa história toda, mas depois com o Medicare não pagava mais, então isso foi um ponto positivo. Só que daí não chegavam os resultados e tal. Ultrassom é a mesma coisa, porque, tipo, precisa você fazer ultrassom e ter o resultado ali instantâneo. Foi meio caótico, aí no final das contas, beleza, chegou o dia lá, mesmo procedimento, aí chegou o dia que eu tava ovulando, fui fazer ultrassom, fui fazer tudo, e toma injeção e tem relações. E assim, gente, sendo bem sincera, isso abala um pouco a questão do casal, porque eu não gosto dessas coisas médicas. Eu realmente tenho, não é frescura minha, eu tenho
problemas com essas coisas de ver sangue e tudo mais, eu passo mal de verdade. Já tive problemas sérios com isso. Então eu vou lá, levo uma agulhada, que é o exame de sangue, enfia um negócio dentro de mim pra fazer ultrassom. Aí depois aí na segunda vez eu que me dei a agulhada, eu enfiei a agulha em mim. Aí depois, pronto, agora vai lá com seu marido e tal. Tipo, você não tá na vibe, né? Assim. Enfim, só um parêntese aqui na situação. Mas beleza, fizemos sei o que, tal. Depois de 2 semanas, menstruação. Não consegui engravidar. E aí eu fiquei extremamente abalada, gente. Fiquei muito triste. Assim, eu já fazia terapia na época, mas minha terapeuta me ajudou muito, porque nisso já tinha passado mais de 1 ano e eu falei, poxa, tipo, nem com tratamento eu tô conseguindo engravidar, sabe? Eu fiquei muito chateada porque depois disso a enfermeira só me ligou falando, olha, você não tá grávida, a médica vai entrar em contato. Foi uma frieza absurda, assim. E aí eu fiquei esperando e a médica não entrou em contato. Várias semanas e ela não entrou, porque eu tava assim, deixa eu já emendar outro tratamento, porque ela falou, a gente tenta 3 tratamentos. Se não der certo, a gente parte pra outra solução. Então eu falei, então tem mais um. Eu já tava pronta pra emendar, ela não entrou em contato comigo. E confesso que foi uma época que eu quase entrei em depressão, assim mesmo. Aí depois eu tive que ligar lá e reclamar. Eu tipo, poxa, vocês me deixaram na mão, entendeu? Simplesmente não tiveram sensibilidade comigo também. Que tipo, acabei de receber a notícia que eu não tô grávida. E eu tentando engravidar, enfim, fazendo investimento. Aí ela ligou pra mim, falou que tava mudando de clínica e não sei o que lá. O ideal é você agora procurar uma clínica aí na sua cidade. Ela me recomendou o nome de uma clínica. Ela falou, inclusive, é muito mais barato você fazer esses tratamentos aí. Passou o nome de uma clínica e tal, mas eu teria que ir na médica geral aqui em Aubrey pra eu poder ir lá. Então, isso foi a segunda vez. Outra vez, gente, como eu demorei muito entre o tratamento e outro, o referral já tinha vencido, essa recomendação. Eu tive que ir na médica geral, pedir o referral pra continuar com essa médica de Sydney. Aí depois, quando ela me recomendou pra essa clínica aqui em Aubrey, eu tive que ir de novo na médica geral daqui de Aubrey pra ela me dar essa recomendação. E o que ela me falou você quer tentar novamente o ciclo de indução de ovulação, ou você já quer partir pro IVF, né? O que se fala FIV. Vou falar FIV, que eu tô falando em português, né? Fertilização in vitro. Então ela falou que a fertilização in vitro é um processo mais complexo, mais caro, mais invasivo, mas de chances de gravidez é uma chance muito maior. Então que eu teria grandes chances de engravidar se eu fizesse esse processo. E aí eu falei, vou fazer, porque enfim, até uma coisa que eu percebi nesse meio tempo, existe um grande preconceito de muitas pessoas com esse procedimento, porque é como se fosse algo que para algumas pessoas é contra Deus, ou se não for para ser natural não tá certo. E isso me chateava muito, sabe? Porque, tipo, eu não tenho nenhum problema de saúde. A única coisa que eu tenho é ovário policístico. Tem gente que tem apendicite, faz cirurgia. Tem outro problema, não sei o que, toma um remédio. Na minha vez, o meu problema é errado. O tratamento é errado. Fazer uma fertilização. Então, eu sofria com essa parte também. Mas na minha cabeça, eu faria tudo isso. Eu só não... É óbvio, eu queria engravidar naturalmente, mas tipo, se fosse preciso, eu vou passar por isso. Muitas mulheres passaram e tudo mais. E de qualquer forma, como eu falei, eu fiz 2 tratamentos que não deram certo. Eu poderia fazer uma FIV que não daria certo também. Quando é pra ser, é pra ser. Tipo, não tem... A medicina não vence, entendeu? Sempre, assim. Tanto que dessa última vez que eu não engravidei, eu perguntei pra enfermeira o que deu errado. Ela falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Ela falou, tipo, a gente não controla tudo. Não tem como a gente faz o que a gente pode, tá nas nossas mãos, a gente não tem controle de tudo. E eu entendi que, tipo, tem uma parte que é Deus, assim, essa é a minha crença, enfim. E aí eu tava bem exausta. Eu fui
Aí beleza, vamos atrás desse negócio da FIV. Eu fui nessa médica geral e, gente, eu lembro que eu tava lá na sala de espera. Eu tava muito exausta, porque todo esse histórico que eu já passei de ficar indo no médico geral um monte de vezes sem necessidade, depois ir pra outra médica que, tipo, nem me acolheu quando eu não consegui engravidar, e agora eu tenho que ir de novo em outra só pra pegar uma carta. Aí eu já fiquei assim, putz, mas eu tô sozinha, ela não vai, pode ser que ela não me dê a carta por causa que meu marido não tá aqui, não sei o que. E já com raiva, já cheguei lá na médica, tipo assim, eu na minha cabeça falei, eu não saio daqui sem essa carta. Se ela vier com essa história de que tem que ter meu marido e não sei o que, nananã, eu já vou reclamar, já vou falar alguma coisa. E aí eu cheguei nessa médica, gente, ai, eu até me emociono. Ela rapidamente, eu falei assim, porque, né, eu preciso de um referral pro especialista. Ela tranquilo, ela começou a digitar a carta e me entregou, tipo, uma facilidade que eu nunca tinha visto antes. Aí eu peguei esse papel, fui, levantei, tava indo embora, aí ela virou pra mim e falou, tipo assim, você acredita em Deus? Aí eu falei, eu acredito. Aí ela, então vem cá. Aí contou um pouco da história dela, que ela demorou muito tempo em engravidar e que ela tinha muita fé, que Deus colocou aquele desejo no coração dela. E aí ela falou, posso orar por você? Aí eu, com certeza. Gente, ela começou a orar e tal. Nossa, eu comecei a desabar, a chorar muito, porque eu não sei nem explicar, assim. Enfim, pode ter gente que não acredite nisso, mas eu tenho muita fé. Parecia que ela tava sabendo exatamente o que eu tava passando, exatamente o que tava no meu coração. Ela falou umas coisas que eu fiquei muito impressionada, assim. Parecia que ela me conhecia mesmo. Falando. Eu chorei, aí depois ela falou, sabe, você quer um abraço e tal. Eu abracei ela e, tipo, me senti super acolhida, sabe? Como todas esses médicos e tudo que eu passei não estavam nem aí. Ela, tipo, teve uma preocupação tão genuína. E eu saí de lá desse consultório, tipo assim, com uma certeza de que Deus estava cuidando de mim. Porque antes eu tava, tipo assim, agora eu vou falar um pouco de fé, enfim, você não acredita nessas coisas, pode pular, mas porque, tipo assim, antes eu tava, né, no início eu orava, Deus, que você possa me dar um filho, eu peço pra isso. Aí depois eu falo, não é assim, eu tenho que falar, Deus, que a sua vontade aconteça. E antes de ir pra essa médica, eu tava numa fase tão pra baixo que eu só falava, Deus, se não for pra ser mãe, tira esse desejo do meu coração, porque não é legal. Ou enfim, ou me abre essa porta de adoção, traz essa possibilidade, esse desejo. Mas tira essa vontade de engravidar do meu coração, porque se não for acontecer, eu vou ficar sofrendo com isso. E depois que eu fui nessa médica, tipo, eu pensei, nossa, tipo, Deus tá cuidando de mim, Ele não me abandonou esse tempo inteiro, como eu senti que tivesse, sabe? Eu senti que, poxa, eu não mereço essa bênção, eu não mereço que isso aconteça na minha vida. E Ele tá cuidando de mim, Ele enviou uma médica, assim, pra me passar essa mensagem e pra cuidar de mim. Então, eu saí de lá muito feliz, muito satisfeita, né? Com a firmeza de que, com o sentimento que eu iria engravidar nesse ano. Isso foi em julho desse ano, de 2024, que eu peguei a carta. Logo depois, e daí eu contei pro meu marido, né? Eu falei, aconteceu isso, não sei o que, e enfim, contei pra minha mãe também.
Minha mãe disse que começou a orar por mim também enfim, que eu engravidasse naturalmente, porque quando eu comecei a falar pra ela dos procedimentos que eu iria passar, ela ficou meio assustada, mas enfim, deixa eu explicar pra vocês. Aí eu marquei a consulta lá no Aubrey IVF. Eu vou botar o vídeo pra vocês do dia que eu fui lá na consulta. Saindo aqui da clínica, olha que bonitinha, uma casa antiga. E nossa, foi tudo tão simples, eu até me surpreendi. Eles já fizeram alguns exames, mediram o tamanho do útero e tudo mais. E falou, quando você quiser marcar o IVF, já marca. Aí, como eu vou viajar em outubro, ele falou que é melhor esperar viajar, porque, enfim, não é bom. Se der alguma complicação, se eu estiver grávida, não vai ser bom. Mas me atenderam muito bem, assim, e passaram os custos um pouquinho caro. Tem um Medicare Rebate, né, que é o sistema de saúde paga de volta, $3.000, mas ainda assim eu vou ter que gastar 5.000 e poucos dólares. Então esse vai ser o custo do meu IVF, mais uns 2.000 mais ou menos de custos extras com anestesista, hospital. Então vai sair uns 6-7 mil dólares no total. Aí é isso. Eu fui lá, expliquei toda a situação e foi muito bom o atendimento. O médico falou assim pra mim: olha, você já se qualifica pra fazer uma IVF. Você já tem todos os requisitos, porque requisito é tipo assim, você já tentou outros tratamentos, você já tentou naturalmente, já se passou um tempo, você tem ovário policístico, você tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, o marido já foi examinado, tem tudo certo, você já pode marcar seu procedimento. Aí eu falei, eu quero marcar. É isso. Aí a moça me explicou como que ia ser o procedimento. Então, basicamente, eu ia tomar um monte de injeção, muito mais do que no negócio de indução da ovulação. No dia de retirada dos óvulos ia ser dopada. Como é que fala? Termos médicos. Anestesia geral, né? Iam me botar pra dormir, iam tirar meus óvulos, aí tira os óvulos, aí meu marido vai lá, tira os espermas, aí eles juntam o óvulo com o esperma, e aí pega, se formar o embrião, eles botam de volta o embrião, e aí eu tenho algumas decisões a ser tomadas. Nesse momento eu tenho a decisão de que quantos embriões eu vou colocar, 1 ou 2, né? Eu tinha optado por 2, que daí 2 tem mais chance, porque se um der certo pode o outro dar certo, mas se os 2 derem certos, você engravida de gêmeos, né? E aí eu falei, pô, já tô tentando tanto tempo, se vier gêmeos, tá ótimo. Então eu falei, eu quero 2, e daí depois você decide com o que foi retirado, se você quer deixar congelado óvulos ou embriões, né? Qual a diferença? Óvulo é eu sozinha, porque muitas mulheres, elas congelam os óvulos porque às vezes, sei lá, elas podem se divorciar do marido e tal, enfim. Os óvulos é só delas. O embrião é eu com meu marido junto. Então, se depois eu quiser engravidar de novo, eu tenho um embrião novo congelado, porque eu tô nova ainda. Eu tenho 31 anos, só pra vocês saberem. Assim, nova, mas não tão nova, porque já tá no limite ali de... enfim, já não posso esperar muito tempo. Então, a decisão que a gente tinha tomado era de congelar se outros embriões vingarem, a gente congela outros embriões, porque futuramente eu quiser engravidar de novo, eu pego o embrião novo que tá congelado e só enfio, daí eu não preciso, na próxima vez, passar por esse procedimento de retirada de óvulo. Tem um valor que você paga, acho que é por ano, ali pra deixar seus óvulos congelados, ou embriões, enfim, mas a gente decidiu isso junto ali no consultório, assinei um monte de papel. Gente, é muito sério isso, né? É muito sério essa parada. Então, assim, você assina um monte de papéis, você assina que você tá ciente por tudo que você vai passar e tudo mais, o destino dos seus embriões, dos seus óvulos, não sei o que. Marquei pra novembro, né? Novembro agora de 2024.
E aí, beleza. Fui pra casa, estava feliz, animada, né? Muito animada porque alguma coisa ia acontecer e eu tava confiante, né? E eu lembro que minha mãe e meu marido falaram assim: não, eu acho que você engravida antes. Aí eu falei: nessa altura do campeonato só vou fazer o que tem que ser feito, eu não vou criar esperança, porque é ruim eu várias vezes, assim, quanto teste de gravidez eu já fiz achando que eu tava grávida e não tá. Então, às vezes tem que botar o pé no chão e tirar as esperanças um pouco, né? Então eu, vamos, enfim, deixa a vida levar. Isso foi em julho. Então, em julho, marquei pra fazer o procedimento em novembro. Assim, depois de tanto tempo tentando engravidar, eu já vou conhecendo o meu corpo e eu sei que dia que eu tô ovulando. Pode ser que minha menstruação não seja regular, mas existe uma dorzinha, um negócio específico que eu sei que é ovulação. Então, né, eu intensifico as atividades nesses dias. Beleza, eu sabia que eu tava ovulando. E aí era quase todo mês, gente, eu juro pra vocês, quase todos os meses. Isso já tinha se passado uns 2 anos e meio, quase 3 anos desde a primeira vez que eu parei de tomar a pílula. Então, muito tempo tentando engravidar. Enfim, aí, sabe o dia que foi ovular, deu 2 semanas, eu lá curiosa, vou lá e faço teste de gravidez. Só que geralmente eu fazia o teste de gravidez, no dia seguinte menstruava, negativo e não sei o que. Quando eu vou olhar o teste de gravidez em agosto, grávida. Assim, eu não consegui acreditar. Eu vou ver se eu coloco o vídeo da minha reação ou se eu divulgo depois. Mas eu fiquei sem reação. Eu fiquei tipo em choque. Será que é verdade? E como eu tinha passado por a experiência de ter dado um falso positivo depois, anteriormente, né? Eu falei, será que um outro falso positivo? É isso que tinha na minha cabeça. Eu falei, gente, não é possível. Eu nem consegui preparar uma surpresa pra contar com meu marido numa ocasião especial. Ele já chegou em casa, eu fui lá até ele e falei, acho que eu tô grávida. E aí foi até engraçado. Ele, eu já sabia, não sei o que, porque parece que ele tinha profetizado que eu ia engravidar ali. Porque ele perguntou assim, quantos meses que a gente ainda tem de tentativa antes da FIV? Falei, 3 meses. Ele falou, então eu tenho 3 tentativas. Primeira tentativa foi. Enfim, no dia seguinte compramos mais 2 testes de farmácia. Tinha um que informava a quantidade de semanas. Tudo deu positivo. No dia seguinte deu uma listra um pouco mais forte. Porque quando eu fiz primeiro tinha dado uma listrinha fraca. É porque eu sou ansiosa. Eu nem esperei atrasar minha menstruação. Eu não esperei. Foi antes de atrasar a menstruação que eu fiquei sabendo. E daí foi uma listra muito fraca. No dia seguinte uma listra bem forte. Aí depois um que fala a quantidade de semanas, que batia exatamente com o meu cálculo. E grávida. Aí marquei a médica, né? E eu voltei naquela médica mesmo, a médica geral, a que tinha orado por mim e tudo. Ela ficou tão feliz por mim. Inclusive ela falou que caso eu queira chamar ela pro meu chá de bebê, que ela viria com muito prazer e tal, eu vou com certeza convidar. E ela não é australiana, tá, gente? Porque quem mora na Austrália sabe que o povo não é muito apegado a essa coisa de espiritualidade. Então não é normal esse tipo de situação, por isso que eu me surpreendi também. Ela ficou muito feliz, me abraçou e tal, já mandou eu fazer os exames. E aí, o exame de sangue, aí ela falou, o exame tá normal. Eu falei, mas o exame mostra, prova que eu tô grávida? Ela, gravidíssima, você tá 100% grávida. Ai, eu, gente, caramba, mas eu só fui acreditar mesmo na primeira ultrassom, que eu vi o bebê, que deu pra ver o coraçãozinho batendo. Muito emocionante mesmo. Agora a gente tá em novembro, final de novembro, tô com 16 semanas, a barriguinha já cresceu, deixa eu ver se dá pra mostrar. Já tá com uma barriguinha. Enfim, eu costumo falar que esse é um relato de fé, né? Um testemunho, porque eu acho que o que aconteceu aqui foi um milagre. É um milagre, a vida é um milagre, ainda mais no meu caso que, tipo, meu Deus, demorou tanto tempo pra acontecer, passei por tantos procedimentos.
Já tava perdendo as esperanças e Deus me abençoou, nos abençoou, né? E é um relato também de um processo que eu posso dizer que eu quase entrei em depressão e consegui sair. Então, todo um processo emocional também. O que acontece? Durante essa fase, eu comentei com algumas pessoas que eu tava, né, tentando engravidar, né? E algumas porque eu quis me sentir à vontade, outras compulsoriamente, porque vocês sabem que nessa idade estamos casados, não sei o que, sempre vem a pergunta, e aí, vocês não vão ter filho não e tal? E às vezes eu falava, não, eu quero muito. Às vezes eu não queria me abrir pra pessoa, mas eu falava, eu quero muito. Então tá na hora de começar a tentar, então tem que tentar, vocês estão perdendo tempo. É um pouco chato esse tipo de comentário, tipo, eu sou obrigada a falar o que tá acontecendo. Não, então estamos tentando, mas eu tenho esse problema, não sei o que. E aí chegou uma hora que eu decidi falar pra todo mundo que eu tô tentando sim, só que eu tenho dificuldade de engravidar. Aí pararam as perguntas, ninguém mais comentou nada. E aí sempre a pessoa tem um conselho, né? Tem um conselho de que... E o conselho mais comum é, você tem que relaxar. Se ficar estressado não vai dar certo. E assim, eu sei que esse conselho ele vem na melhor das intenções, mas ele não pega bem muitas vezes, né? Primeiro porque não é uma coisa... O que é relaxar? Eu tenho esse questionamento. O que é relaxar? É você esquecer, não ficar pensando toda vez que ter relações em engravidar, ou esquecer por um tempo ou viajar. Eu fiz isso, eu fiz muito. Eu passei vários meses nessas pausas entre um tratamento e outro, sem pensar no assunto, curtindo minha vida, levando, enfim. Aí outra coisa, é relaxar de não ficar triste. Como que eu não vou ficar triste? É o maior sonho da minha vida. É a maior vontade que eu tenho e pode ser que não dê certo, né? Como é que eu vou ficar feliz com essa situação se eu quero muito uma coisa e não consigo e não tá no meu controle, né? E outra coisa também de relaxar, que tem gente que é contra, como eu falei, a FIV, contra procedimentos e tal, de relaxar pra que procurar esse tratamento, pra querer acelerar as coisas. Não é pra acelerar, é pra ter a possibilidade de dar certo, né? Então, como se eu não pudesse, não deveria falar, ficar indo em médico, não sei o que. Não, tenta relaxar naturalmente que vai. Só que muitas pessoas falavam isso sem saber do problema que eu tenho, né? Às vezes eu não falava que tenho dificuldade de engravidar. Às vezes eu falava, não, tô tentando, né? Mas enfim. É só relaxar que vai. Não, a pessoa, tipo assim, nem perguntou o que eu tenho. Nem não é sobre relaxar, é sobre problema biológico, fisiológico, diagnosticado pela medicina, pela ciência, que comprovadamente dificulta a gravidez, sabe? Não é só questão de relaxar. Enfim, isso não funcionava pra mim. E a terapia me ajudava bastante. E cheguei a ouvir, faz tal posição quando tiver relações. Tenta se alimentar, para de beber. Beleza, tipo assim, eu não sou de beber muito. Eu bebo socialmente, um vinhozinho no final de semana e tal. Bebia, né? Agora na gravidez parei. Mas o que eu quero dizer, eu tô quase 3 anos tentando engravidar. Eu vou parar com tudo, aí que eu vou me afundar ainda mais. Eu vou parar de comer, assim, eu vou ter que comer 100% saudável, zero álcool, zero tudo. Tipo, eu ainda tô no processo de tentar, não sei nem se eu vou engravidar, enfim. E aí, uma época eu comecei a me culpar muito. Eu falei, eu tô fazendo alguma coisa de errado. E daí eu me estressava no trabalho com alguma coisa. Eu falei, não posso me estressar, que daí eu não vou engravidar. Entrei numa noia, gente. Eu entrei num sofrimento. Que eu falei, eu não engravido por minha culpa. E talvez eu acho que só quem passa por isso entende mesmo como é que é. E acabou de que, quando eu engravidei agora, eu entendi tudo. Eu não engravidei antes, não foi porque eu não relaxei, porque eu comi alguma coisa, porque eu tomei um vinho. Foi porque não era hora. Só que pra gente, o ser humano, é muito difícil de entender isso, e não quer dizer que é fácil, não quer dizer também que falar, não é a hora certa que eu vou relaxar, porque pode ser que nunca aconteça. Eu tenho que estar preparada para essa possibilidade, que nunca vai acontecer, porque tem relatos de mulheres que tentaram por muito tempo e nunca aconteceu.
Então eu tinha que estar pronta pra isso também. Não é falta de fé isso também, é encarar a realidade, sabe? E aí depois não foi sofrido de qualquer forma, né? Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu iria sofrer de qualquer jeito. Então tem o sofrimento de qualquer jeito. Mas o sofrimento foi pra eu aprender. Eu tive muito aprendizado, muita evolução. E foi no tempo certo, porque no momento que eu engravidei agora, minha vida tá ótima. Antes eu passei por um monte de coisa acontecendo na minha vida que não estavam muito propícios. Estamos muito felizes. Eu quis contar essa história aqui, acho que o vídeo ficou muito longo, mas enfim. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar. Deixa aqui nos comentários se vocês têm interesse por esse tema, tipo, se querem que eu compartilhe, por exemplo, como tá a gravidez, de como que é essa questão na Austrália, porque tem muitas diferenças do Brasil. O acompanhamento pré-natal, tudo, ou o que eu tô sentindo, sintomas, como tá sendo, planejamento pro parto. Enfim, se vocês têm interesse nessas questões, eu posso fazer mais vídeos, mas esse é o principal vídeo que eu queria fazer muito. Deixar aqui meu relato, meu testemunho. Espero que vocês tenham gostado. Também deixa o like aí no vídeo se vocês gostarem. E obrigada por me acompanharem até aqui. Um beijo, fiquem com Deus.